Obrigado! Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos falar então do pensamento pós-moderno, que é uma continuidade da escola de Frankfurt, né? Que é um tipo de pensamento que vem junto ou paralelamente à análise frankfurtiana, né? A escola de Frankfurt. Então, o pensamento pós-moderno é o pensamento de contraposição à racionalidade moderna. Então, a palavra pós-modernidade. Ou é o pensamento que vem depois da modernidade. O que caracteriza a modernidade? Você viu? René Descartes, David Hume, Locke, Rousseau, Kant, Schelling, Fichte. Então, são vários pensadores e eles trazem, podemos colocar ali na transição da modernidade para a pós-modernidade, o pensamento de Schopenhauer, do Nietzsche, do Freud, Lacan, Jung. Então, e aí vem Foucault, aí já vamos entrar nos pós-modernos. Vamos lá trazer o pensamento do Foucault, do Habermas, aí a gente vai ver. Então, a racionalidade, a cientificidade da modernidade deu certo ou não deu? Então, é como se colocasse a modernidade em análise e aí se chega a um pensamento que surge e nasce da análise do pensamento moderno. E aí nós damos um passo adiante. As mudanças causadas pelas formas modernas de pensar e fazem a própria modernidade ser superada por uma nova forma de viver e pensar. Porque vai se pegar o que deu certo e o que deu errado, onde acertou e onde errou, e se criar uma nova estrutura de pensamento, uma nova forma de pensar. E não que ela esteja isenta de problemas, mas se criam novos problemas para se pensar. Então, o que é a pós-modernidade? É o termo que engloba os pensadores mais recentes. Suas reflexões são marcadas pela crítica, pela filosofia analítica, pela descrença em uma verdade universal e na ciência como forma de libertação dos dogmas religiosos e do idealismo da moral imposta ao homem moderno. Esse pensamento, né, como disse, paralela à escola frankfurtiana. Eram muitas ideias sem a certeza do que era correto ou não. Os principais pensadores modernistas foram, ou pós-modernistas, né? Michel Foucault, Jacques Derrida, John Baudrillard e Jean-Jacques Lyotard. Então, o que nós temos aqui, então, a filosofia pós-moderna no século XXI, né? E aqui é mais uma definição, você dá um pause aí no vídeo e lê. Por quê? Aqui é só uma definição do que ela é, o que ela significa, qual é o seu sentido, o contexto histórico das guerras, da violência, né? Então, aí o que passa a surgir a partir da modernidade, esse pensamento ali, ó, se você pegar no último tópico aqui embaixo, seguindo a trilha da Adorno, esses filósofos percebem a absorção dos indivíduos pelo sistema capitalista como um fenômeno totalitário que se dá pela narcotização das consciências pela indústria cultural. Então, o que leva à necessidade de se repensar a modernidade e toda uma estrutura de pensamento moderno? O que leva à necessidade? Se você pegar lá da técnica, da formação, o que leva a pensar isso? E aí, para onde isso vai nos levar? Olha só essa chart. Aí, você está pisando no meu pescoço. Bom, este é um ponto de vista. Mas alguém também pode dizer que você está tentando me derrubar com o seu pescoço. Veja, na condição pós-moderna, nós criamos nossa própria realidade baseada em nossos conceitos internalizados. Dados que não há mais uma verdade objetiva, nós estamos livres para criar nossa própria verdade. Como você vê, não há mais certo e errado, apenas um infinito número de histórias, igualmente válidas.
Mas você continua pisando no meu pescoço. Você nunca foi para a faculdade, foi? Então, percebe que não importa o que se diga, na modernidade e na racionalidade, a razão ganha o foco e não mais a verdade. Porque não precisa mais haver a busca ou uma verdade estabelecida. O que precisa se ter é ter razão, é ter ciência. E a ciência, como representante mais importante da razão, ela é suficiente para definir tudo. E os pós-modernos vão dizer, pois essa ciência toda, essa racionalidade toda, essa lógica toda, essa experiência toda nos levou aonde? Nos levou a um Hitler, a um Mussolini, nos levou a genocídios, a guerra, nos levou a aprisionar o corpo humano, a aprisionar a ideologia, o pensamento, os sentimentos e os ideais humanos. Logo, a razão como ferramenta fundamental para a guia, ou como a ferramenta principal, ferramenta guia ou central do direcionamento da vida humana e do apontamento, diria assim, ou como, vamos pegar a locomotiva, vamos pegar o exemplo da coluna, a razão e a ciência como locomotiva que puxa e encaminha a humanidade. Imagina um trem e a locomotiva que leva, puxa e guia a humanidade, ela não funcionou, porque ela levou essa humanidade que vem atrás dela para caminhos ruins, negativos. Então, o pós-modernismo é o olhar para a modernidade, para ver o que deu certo, o que deu errado e para saber o que nós vamos fazer daqui em diante a partir desse olhar e dessa leitura da modernidade. E aí, a primeira constatação que nós temos na pós-modernidade é que, fundamentados pela racionalidade, criamos narrativas de vida. E essas narrativas de vida nos levou aonde? Nos levou para o quê? Para um caminho ruim, para um caminho negativo, olhando a história. Só dá para fazer isso depois. Então, aí se propõe então o fim das metas narrativas. Os caminhos da racionalidade moderna encaminharam o mundo para duas grandes guerras. O avanço tecnológico não se tornou em avanço humanístico, como o positivismo do Auguste Comte prometeu. Não aconteceu isso. E aí o Habermas e o Lyotard, eles vão dizer, o projeto racional iluminista fracassou ao não produzir respostas eficientes para o desenvolvimento humano. Por quê? A pergunta é, por que houve o Renascimento? Por que houve o iluminismo? Por que houve o romantismo e o idealismo alemão? Para produzir o melhor pensar. Para quê? Para produzir um ser humano melhor, que pensa melhor e é melhor. E isso aconteceu? Não. Então, não é eficiente. Precisamos fazer. As metas narrativas modernas não foram capazes de enfrentar o mundo moderno pré-guerra. Suas respostas não foram suficientes para conduzir os humanos ao melhor de si. Metanarrativa, por exemplo, fica fácil. Metanarrativa. Jesus é uma metanarrativa. Ele é uma resposta, ele é um ideal da religião que responde à maldade humana. Você quer ser bom? Volte-se para Jesus. Por quê? Ele é uma metanarrativa, ele é um caminho do bem. Mas esse caminho do bem da religião, da ciência, da razão, não impediu que o homem se tornasse quem ele se tornou no começo do século XX, na primeira metade do século XX, onde tivemos as duas primeiras guerras, onde também tivemos um alto crescimento econômico, financeiro, de produtividade, mas isso não impediu que a fome ainda matasse milhares de pessoas. As grandes narrativas humanas, ou metanarrativas, no decorrer da história foram a religião, a própria verdade como conceito, o conhecimento como conceito, o amor como conceito, a política como conceito de salvação, a ética, né? Se todo mundo tiver ética, o mundo funcionará melhor, mas isso não foi possível. A ciência, a arte, o trabalho, a família, a filosofia e tantas outras metanarrativas ou narrativas humanas que foram criadas, nenhuma delas foi capaz de livrar o homem de ser o que ele é ou de fazer o que ele fez.
Então, essas metas narrativas acabaram por encaminhar a racionalidade humana para uma ênfase no sentimento, na criatividade, no improviso, na inspiração, no pragmatismo, na estética, que são conceituações não racionais, de premissas individualizadas. E veja que o propósito é a razão, mas o que se produz por meio da razão não é racionalidade. O produto da modernidade é a razão, mas o conteúdo, imagine que a razão seja uma garrafa e a modernidade faz da razão a sua grande produção, mas quando você abre a garrafa não há racionalidade, o que há é sentimentos, há pragmatismo, há afetividade, há o desejo humano, há a ânsia humana e não há a racionalidade. A premissa é racional, mas a produção não é. E essas metas narrativas, então, nos levam para um outro caminho. Essas narrativas humanas encaminharam para uma ênfase na técnica que conduziu às tecnologias da informação, a qual nos levará para a tecnologia informacional computadorizada de hoje. Então, as narrativas humanas nos levaram para a técnica. E a técnica nos levou para onde? Nos levou para a automatização do ser. Nos tornamos seres autômatos. Veremos daqui a pouco o que significa isso. Nos tornamos seres voltados não simplesmente para o resultado básico, mas voltados para a ênfase do sucesso ou da autorrealização. E a razão, que tinha como proposta produzir algo bom e geral, acabou produzindo algo bom e singular. E foi por causa das singularidades que nós tivemos as complexidades e problemáticas do século XX e XXI, século XIX e XX. Vivemos sobre a narrativa do consumo e do sucesso pessoal. Ou seja, o nosso axis mundi, né? Axis umbigo, mundi mundo. O umbigo do nosso mundo é o consumo e o sucesso pessoal. Eu cada vez ter mais e eu cada vez ser mais famoso, reconhecido e valorizado. Isso no âmbito micro e no âmbito macro. Então, as metas narrativas, o fim das metas narrativas da modernidade, porque elas não foram capazes de resolver o ser humano, ou de melhorar o ser humano, ou de encaminhar o ser humano para uma vida, uma existência mais plena em si mesmo, ou melhor em si mesmo. Né? Como diria o Habermas, um ser humano planificado nas suas próprias possibilidades. É bonito ele falando, eu gosto dele. Então, imagina olha essa imagem. Quem é o ser humano no século XXI? Ele é um ser, um homem, uma mulher, uma pessoa afundada no oceano e sem nenhuma referência. Nós estamos soltos ao mar, ao léu. E onde é que nós nos apoiamos? Não tem. O positivismo não funcionou, a razão não funcionou, a ciência não resolveu, Deus não resolveu, a religião não resolveu, o dinheiro, a riqueza não resolveu, nunca houveram, pelo menos assim, nunca houveram porque nunca houve tanta gente no mundo como há hoje, mas nunca houveram tantos suicídios como há hoje, as pessoas desistindo de viver e tão cedo, com 10, 12, 15 anos de idade, você tem jovens se matando. Então, por quê? Porque as pessoas perderam suas referências, ou as referências que elas tinham, ela perdeu a esperança nessas referências e ela fica perdida, como está esse belo gádio perdido no meio do oceano, do universo, do mundo. Quando nós temos a compreensão de que a Terra é uma bolinha, um ponto azul no espaço, segura em nada, pendurada em nada, solta no vazio, na imensidão do espaço, e até o azul dela é referente ao brilho do sol, nem dela é, e nós estamos no meio do espaço, perdidos numa vastidão espacial, e quem nós somos? Se a Terra é nada no espaço, imagina nós, cada um de nós, dentro do planeta Terra, o que nós somos, nada insignificantes. Então, isso gera uma angústia no ser humano.
Aí vem o Sartre, vai dizer, né? A angústia da escolha, a angústia da vida, porque a vida é escolher, não temos essência, só temos a existência. Quem somos nós? Não somos nada, se comparado ao todo, e na nossa própria existência individual, nós ainda somos insignificantes. Então, nós estamos perdidos no mundo, estamos perdidos no espaço, estamos perdidos dentro de nós mesmos, sem referência para escapar e fugir. Para onde nós vamos? E aí, nós, na falta de haver para nós uma resposta, um caminho, uma fuga, um destino, uma salvação, ou um salvador, ou uma luz que ilumine o nosso caminho, estamos falando do século XXI, nós nos tornamos autômatos. Porque pelo menos isso tira a angústia que o Sartre insistia em nos devolver. O automatismo é um resultado da racionalidade pragmática, focada no resultado. Queremos o resultado porque o resultado é uma coisa palpável. Eu posso pegar na mão, eu posso ter. É uma coisa que eu conquisto e ele se torna uma referência. Deus eu não sei, mas esse meu trabalho aqui, o meu salário, a minha produção, disso eu sei. É desenvolvida a partir, o automatismo é desenvolvido a partir das novas estruturas ideológicas que priorizam a eficácia e a eficiência das ações humanas. Já que não podemos resolver o ser humano, então vamos pelo menos resolver o que o ser humano pode fazer para se sentir resolvido. Ao focar no resultado das ações humanas, se transforma o indivíduo em uma ferramenta para fins desejados. Ele perde a sua essência de ser, e não contrariando. Qual é a essência do ser humano? Ser um ser humano. O que significa ser ser humano? Aí voltamos à discussão do Sartre, a existência ou a essência. Mas a essência de ser ser humano é não ser um macaco, é não ser uma zebra, é não ser um coelho, é não ser um elefante, é ser um ser humano. E o que caracteriza o ser humano? É a consciência da sua consciência. E quando ele se torna um ser autônomo, autômato, ele perde a consciência da sua consciência e perde a sua humanidade e se torna uma ferramenta para realizar objetivos no mundo. A racionalidade do mundo corporativo deprecia o indivíduo, rejeita sua racionalidade em favor do sistema social, econômico e profissional e educacional. Obedecer é melhor do que pensar. Olha só. Obedecer é melhor do que pensar. Mas a escola nos ensina a pensar. Sim, a escola nos ensina a pensar. A filosofia nos ensina a pensar. Mas é pensar para obedecer. E não pensar para ser, fazer e existir. Obedecer é melhor do que pensar. A nossa estrutura escolar é formada para nos ensinar que é melhor obedecer, é melhor do que pensar. Porque você pode ser um aluno genial, incrível e fantástico. Mas se você não segue as regras, você é um aluno ruim, apesar de ser inteligente. Percebe a ironia da coisa? Você questiona as estruturas e você é taxado como um desestruturado. Como se as estruturas fossem suficientes ou ideais ou corretas para lidar com todos. Por meio da propaganda, do cinema, da novela, das mídias impressas, de TVs e rádios, se produzem imposições, como se as imposições fossem o lema final, a regra final. Até mesmo o comportamento transgressor é uma criação do mercado. Quando eu digo não vou seguir o sistema, Wander, e procuro criar um outro sistema, esse outro sistema já é um sistema de controle e dominação do meu próprio pensar. E aquilo que eu digo que é liberdade só é uma nova prisão, uma nova cadeia, uma nova cela que eu dei para mim mesmo. Mas que na verdade não fui eu quem dei. Foi uma possibilidade de rebeldia que me foi dada. E eu, na ilusão de liberdade, entro na cadeia dos livres, dos que fazem o que querem, dos que pensam o que querem, dos que sentem o que querem, dos que agem como acham melhor, e me torno um prisioneiro dessa prisão, desse modelo de pensamento, dessa estrutura social, desse formato ideológico. E me torno prisioneiro. Mas agora,
Quem é o carcereiro da minha prisão ideológica? Eu mesmo, que é pior. Porque quando eu sou o carcereiro de mim mesmo, e não a mídia, e não a escola, e não a faculdade, e não o trabalho, e não a empresa, e não a família, não há escapatória. Porque sou eu quem tranco o cadeado que me prende. E ainda chama esse cadeado, essa prisão, de salvadora, de liberdade. Aí a manipulação e o controle é pior. Porque se eu chamo a prisão de liberdade, de lugar livre, eu nunca vou querer sair de lá. E serei um prisioneiro dessa nova ideologia transgressora do meu ser, da minha autonomia. Eu me torno autômato. Porque é difícil pensar para agir sempre. Então é mais fácil achar uma regra, um modelo, uma estrutura que diga para mim e que aponte para mim como eu devo agir e pensar em cada situação. E eu com esse modelo pronto não tenho, fujo da angústia. Lembra da má-fé do Sartre? O que é a má-fé? É quando eu ajo e a partir dos resultados da minha ação, eu acho um responsável pelos resultados. Se foram positivos, eu sou demais, eu sou incrível, eu sou aquela palavra lá. E se os resultados foram ruins, aí é a circunstância, é a família, é a sociedade, é Deus, é o governo. Tem um responsável que não sou eu quando dá errado. E quem é o responsável quando dá certo? Eu mesmo. Então, é má fé, dirá o Sartre. O ser humano autômato fica à mercê de comportamentos e sentimentos produzidos pela indústria cultural, com fins, ação racional com fins econômicos. Né? A definição da indústria cultural é uma ação racional com fins econômicos. As roupas rasgadas como moda foi já no passado uma forma de rebeldia. Hoje virou moda. Né? Roupas rasgadas hoje virou moda. E hoje esses modelos dos jovens, fumar narguilé, usar maconha, dançar até o chão, curtir funk, esse funk moderno, bate-cabeça, o punk, né? A tatuagem, né? Formas, como é que chama? Formas rebeldes de manifestação do próprio ser e tal. Tudo isso são novos modelos de pensamento para fugir do modelo tradicional. E esses novos modelos de pensamento, daqui a alguns anos, se tornarão tradicionais. E os jovens que vão crescer nesse novo modelo tradicional de pensamento vai se rebelar contra ele, criando novos modelos de pensamento. Mal sabendo ele que esse jovem que já está entrando nesse novo modelo de pensamento, calça rasgada, cabelo, não sei o quê, e tatuagem, não sei o quê, e bebida, e droga, não sei o quê, né? Já é uma contra-revolução ao tradicional contemporâneo. O automatismo se apresenta como cultura quando ensinam aos filhos que a obediência é melhor que desenvolver ideias. Essa lógica é preparativa para o mundo corporativo. Se ensina que a obediência é melhor do que desenvolver ideias. Os pais não estimulam os filhos, a escola não estimula os alunos a pensar bem, a ter boa intelecção. Não, ensina a obedecer às regras, a cumprir as regras. E o pensamento é sempre colocado como secundário, terciário. Por quê? Porque é mais importante obedecer do que pensar. E o ser, então, aprende desde criança que não é para discutir com o pai. O pai não se preocupa, a mãe não se preocupa em fazer o filho entender o que ele quer que ele faça. Ele apenas diz, obedece porque eu sou teu pai. Obedece porque eu sou a professora. Eu quero a resposta como eu pedi e não como você acha melhor. E talvez esse acha melhor do aluno é um processo cognitivo incrível e maravilhoso. Mas o professor quer obediência. Ele quer o aluno que siga as regras que ele colocou para a atividade. Porque a regra do professor, ou do patrão, ou do empresário, ou da namorada, é mais importante do que o desenvolvimento do filho, do aluno ou do funcionário. Então, obedecer é melhor do que pensar.
Essas regras são um preparativo para o mundo corporativo. No século XXI isso muda, porque se pede no século XXI que você seja proativo, que você seja dinâmico, que você seja autônomo, que você saiba desenvolver a partir de si mesmo estruturas de pensamento e de respostas e de soluções. Daí, por exemplo, a Google, o Facebook, que são funcionários que nem na empresa vão, trabalham muitos homework ou callwork e outros modelos de trabalho e vão desenvolvendo soluções para problemas da empresa, do software, do sistema e tal, e se espera que ele tenha autonomia, desenvolvimento para pensar a partir de si ou por si mesmo, ok? Isso vai mudar, mas esses filósofos que vão falar do pós-modernismo, eles não chegam a participar disso que eu estou citando aqui agora, que é o pensamento da Google, é o pensamento do Twitter, do Facebook. Isso é novo, isso não tem nem 20 anos que se aflorou esse pensamento. Mas, analisando o pós-modernismo, esse pensamento vem depois. Então eu só acabei comentando, mas eles não têm esse olhar e nem essa visão ainda. Não precisa, e para nós encerrarmos aqui a aula, né, com essa charge, essa primeira aula sobre o pós-modernismo, teremos outra aula, porque eu sei que o tema desenvolvido é um tema complexo e nós precisaremos de outra aula para não embaralhar muitas ideias. Tem um monte mais de problemáticas. Agora nós vamos entrar, que eu tentei nessa primeira aula apresentar o que é o pensamento moderno, o que é o pensamento moderno e quais as motivações para existir esse pensamento pós-moderno ou essa negação do pensamento moderno. Na próxima aula nós vamos pensar a técnica, vamos pensar a autonomia, vamos pensar o pensamento técnico, tecnológico e técnico informacional e ver onde isso nos levou até hoje. Então, o vovô chega para ler uma história para o neto e o que o neto diz: não precisa mais, vovô, agora tem podcast para fazer dormir, né? Então, o que isso aqui significa? É o autômato, o automatismo da vida. Eu não converso mais, eu não leio, eu não tenho mais o contato humano. Se tornou automático. Você, com certeza, a maioria de vocês, vão dormir ouvindo música, ouvindo YouTube, assistindo TV. Você põe lá, você não deita e olha para o teto e reflete sobre o seu dia, sobre a vida, sobre o mundo, sobre a família, sobre a fé, sobre a escola, sobre o futuro. Não. Você põe alguma coisa ali para distrair a sua mente enquanto você apaga. Ok? Gente, foi um prazer. Gostei das reflexões e na próxima aula nós continuaremos desenvolvendo essas temáticas pós-modernistas. Ok? Um abraço e até logo mais. Ou até semana que vem. Ah, menino! Lindo, lindo, lindo. O que você quer, Pocoyo? Cabeça de sabão?